Agora sim vamos entrar no romantismo. 1800, que é onde o Brasil se torna independente, e agora sim podemos dizer que o Brasil já tem literatura brasileira. O romantismo ele veio do arcadismo, de dois caras que resistiram à Inconfidência Mineira. Entre eles, o principal foi Tiradentes. Se você está acompanhando o raciocínio dessa literatura portuguesa, você percebe, antes de 1800, os brasileiros que nasciam no Brasil, a partir de 1500, eles eram luso-brasileiros, né? Luz vem do Lusíadas, né, do povo português, os Lusíadas, né, que é um grande livro de Camões, né, que inspirou o povo português, né, que são chamados de os Lusíadas, a invadir o mar, a descobrir terras e acabou descobrindo aqui o Brasil. Então, todo cidadão nascido antes de 1800 é chamado de luz brasileiro. A partir de 1800, que houve a independência, aí sim podemos dizer que temos a literatura brasileira e não mais literatura portuguesa. Levando em conta que tudo que existe lá em Ouro Preto, né, município de Minas Gerais, foi implantado pela maçonaria inglesa e francesa. Então foi onde tudo começou. E a primeira fase romântica, né, é chamada de ufanista, né, com os autores Gonçalves Dias, Gonçalves de Magalhães, que foram exilados, né? E esse Gonçalves Dias ele foi exilado em Portugal porque ele dizia que, não só ele, além de outros, né, dizia que a beleza brasileira é mais bonita que a beleza portuguesa. Isso porque a Europa era um lugar que já estava explorado, né, e por isso dizia que o Brasil é um paraíso. E a segunda fase do romantismo chama-se mal do século, né? Houve grandes depressões, né? Psicopatia, isolamento, etc. Né? Porque o homem se viu sendo substituído pela máquina, que lucrava mais que o homem. E isso foi refletido também nos poemas. Né? Assim como aconteceu agora na revolução da internet, por exemplo, né? Que muito se dizia que a internet vai tomar o lugar do homem e tudo mais, né? A tecnologia fazer ao invés das pessoas, tudo isso, né? As pessoas perdem emprego, né? E agora tudo é tecnologia. Você manda uma pergunta, já vê uma resposta automática da internet, enfim. É mais ou menos que nós vivemos praticamente hoje. E a terceira fase do romantismo chama-se Candoreira, né? E o principal escritor foi Castro Alves, que é conhecido como o poeta dos escravos. Agora, eu quero deixar bem claro aqui que tudo que a história conta, a história baseada no ensino brasileiro, pelo Ministério da Educação, é tudo mentira. É tudo distorção. Porque o final da escravidão foi basicamente alicerçada pelos interesses ingleses. Porém, os guias turísticos não contam isso. Se você for, por exemplo, em Ouro Preto, você vai ver que não existe essa história, né? Os guias turísticos de lá não contam. E foi lá em Ouro Preto, Minas Gerais, que centralizou os barões do ouro. E aí o que acontece? Quanto à escravidão, a Inglaterra lançou a lei de Bill Aberdeen, de 1845, né? Lei contra o tráfico de escravos e contra a escravidão. Depois vem a lei dos sexagenários, ou lei Saraiva, de 1885, que garantia a liberdade aos escravos com 60 anos ou mais, indenizando os proprietários de escravos, né? E a lei do ventre livre, né? Ou lei Rio Branco, né? De 1871. Essa lei considerava livre todos os filhos de mulheres escravas nascidos a partir da data da lei. Mas a Inglaterra, então, publica a Lei Áurea, 1888, que foi o diploma legal que extinguiu a escravidão no Brasil. Então, o escravo, na verdade, perde a utilidade e sai daqui sem documentos, sem roupa, sem dinheiro, sem nada. Por isso, eles constituíram favelas dos morros, né? Então, voltando ao romantismo, o romantismo significou uma mudança radical dos padrões estéticos do Ocidente, né? Com reflexo nas artes. Então, a partir do século XIX, 1800, né, os exageros românticos são contidos pelo realismo. Realismo é outro movimento que já entra depois do romantismo. Lembrando que
temos literatura brasileira a partir de 1800, só a partir do romantismo que temos literatura brasileira. Antes disso era literatura portuguesa. É claro que nossa influência, tudo vem de Portugal, claro, né? Por isso que a nossa língua é uma mistura dos portugueses, claro, misturado com algumas gírias indígenas, né? E o português vem também do galego português, ou seja, da Espanha, né? Por isso que nossas origens são latinas. Mas não estou falando origem, não. Estou falando só a partir de 1500, né? As nossas origens portuguesas. Mas claro que a gente sabe que as nossas origens são latinas, né? Porque o próprio português, mesmo de Portugal, veio do latim. Então essa tendência, nascida sob influência dos avanços científicos e tecnológicos do período, tenta repor a objetividade perdida e propõe uma arte menos idealizada, mais próxima do cotidiano. Então o romantismo apresenta uma nova concepção do eu. O espírito humano rompe os limites numa busca constante do absoluto, embora esse absoluto permaneça sempre como um alvo inatingível. Tem algumas coisas assim, nada interessantes no romantismo. Por exemplo, o titanismo é uma característica do romantismo. Isto é, culto aos seres que na mitologia não são nem deuses nem homens, né? Têm poderes que superam os humanos, mas sofrem como os humanos. E o romantismo ele também cultua seres que foram marcados pela rebeldia, como Caim e Satã, né? Que desafiaram o Criador. E ao mesmo tempo cultuam personagens como Cristo, né? Pela sua dedicação à humanidade, né? Pelo sofrimento, enfim, pela sua excepcionalidade. Então, trata-se de um homem bastante complexo que revela a complexidade da sociedade em que vive. E esse conjunto de ideias leva ao chamado mal do século, né? Uma espécie de doença psicológica que atinge os românticos a ponto de desejarem a morte. E o romântico usa também para expressar sua ideia a ironia, né? Mostrando o desgosto com o mundo que o cerca. Então o romantismo busca na Idade Média berços das nações modernas, a gênese de seu povo, né? De sua história. As lendas, os costumes, mistérios, tradições, o idealismo cavalheiresco que cercava a época. Então o gosto pela cultura medieval influenciou principalmente com o resgate do gênero, de gêneros daquele tempo, como a balada e os romances, né? Influenciado também na década de 70, aquelas baladas românticas, também vem do movimento romântico. Agora, em política, o romântico é liberal, né? E produz muitas vezes uma literatura em defesa do proletariado, ou seja, dos trabalhadores. Então, na última fase do romantismo, o que se percebe nos poemas é a permanência do tom lírico, né? Porém sem os exageros sentimentais que caracterizavam as outras fases do romantismo, né? O que já nos remete à contenção lírica que será exigida pelos realistas. E por que ele vai perdendo esse sentimentalismo? É aquela coisa, né? É uma transição, já vem chegando um novo movimento, que é o realismo. Então, as principais características do romantismo é a valorização das emoções, liberdade de criação, amor platônico, temas religiosos, nacionalismo e história. E os escritores do romantismo brasileiro foram Aloysio Azevedo, Castro Alves, Gonçalves Dias, José de Alencar, Machado de Assis, entre outros, né? Esses são os principais.